O senhor contou uma vez pra gente, numa conversa de corredor nós três, né, que o senhor fazia a imagem e ia pro centro cirúrgico conferir o resultado. Exatamente. Eu ia perguntar justamente isso, porque eu imagino que não existiam livros de ressonância do coração. Não. Aonde que surgiu o conhecimento? Como você buscou esse conhecimento para soltar um laudo? Bruno, essa pergunta é muito legal. Curioso com isso. Essa pergunta é muito legal porque ela mostra como a gente pode fazer coisas aqui, dentro da casa da gente. Às vezes a gente olha muito para fora, mas a gente pode fazer dentro de casa. Você tem que ter parceiros. Então, uma pessoa assim, fundamental, já contei o nome de algumas pessoas que foram fundamentais na minha vida. Uma delas, o Dr. Eduardo. E a outra, o Dr. Adib. O Dr. Adib tinha tudo para me odiar, porque assim, eu estava começando com o método, a gente fazia exame dos pacientes de madrugada. O sujeito ia operar no dia seguinte, já não estava pagando, a gente tirava o paciente do quarto. Porque o hospital tinha que sustentar. Como é que ele sustentava o equipamento de ressonância? Do jeito que sustenta até hoje. Joelhos, quadris, crânio, né? Para sistema nervoso central, ressonância é quase que parte do exame. Eu digo brincando, né? Que exame físico de neurologia hoje, aliás, a consulta de neurologia é anamnese e ressonância, porque mostra tudo para eles, né? Tem coisas maravilhosas que eles fazem em cérebro. E ressonância de coração era um apêndice. Então, no começo, por uns 2, 3 anos, 70%, 80% dos casos que a gente fazia eram não remunerados. Eram casos que chamavam de interesse científico, com o apoio enorme do Dr. Eduardo e do Dr. Adib. Então, muitas vezes, o que a gente fazia? Eu pedia para eles fazer a ressonância, aí fazia a ressonância de madrugada, porque de lá o paciente já ia para o centro cirúrgico. Uma outra pessoa que foi muito parceira na época, não posso deixar de citar, foi o Ricardo Pavanello, e 2 colegas lá do Hospital do Coração, o Marcos Barbosa e o Enilton, que também sempre se relacionavam, vinham conversar com a gente. E aí o paciente operava e eu entrava no centro cirúrgico, para saber o que era aquele grau de cinza mais claro, mais escuro, aquela parte que batia, que não batia, para a gente descobrir o que era. Claro que no começo o índice de acerto era baixíssimo, né? Mas também os pacientes não precisavam daquilo para operar, era quase que uma curiosidade. E com o tempo a gente foi aprendendo e foi daí que eu descobri que o meu caminho nunca seria das sociedades de imagem. Porque se eu fosse aprender sociedade de imagem, a gente vive numa instituição que você não tem... Hoje você tem um pouco mais, mas na época você não tinha acesso a engenheiro, físico, essas coisas. Então, não... Sabe, se eu chegasse aqui, uma nova sequência de flip angle um pouco alterado para dar um maior peso em T1 na imagem, ia falar sozinho. E não ia resolver problema de paciente nenhum. Então, eu descobri que o meu caminho aí era chegar perto do clínico, para descobrir o que o clínico precisava saber, o que o cirurgião precisava saber, que com o método eu pudesse apresentar. Então, se não fosse essas visitas ao centro cirúrgico, para saber que aquela parte mais escura era a fibrose, a placa mais clara era a gordura, a gente nunca ia chegar onde a gente chegou no sistema de desenvolvimento de ressonância aqui. Quando chegou o ano de 94 a 95, a gente tinha um volume absurdo de dados que ninguém mais tinha, e a ressonância era uma realidade. E aí, outra pessoa importante, que foi o Paulo Chacura, entrou na história, porque a gente começou a fazer... Paulo Chacura e o Jarbas, que a gente começou a fazer ressonância de placa. E a placa que dava para ter acesso era a carótida. Então, o que a gente fazia? A gente fazia a ressonância do paciente antes da cirurgia, o paciente operava. Eles tiravam para nós, eles faziam endarterectomia de placa. Eles passavam a placa para nós e a gente fazia a ressonância da placa. Fora do paciente. Era maravilhoso. A gente levou esse trabalho uma vez para um congresso europeu e aí isso abriu o caminho para a gente chegar nos cirurgiões vasculares. Tinha a época o Pedro Poescher, o chefe aqui no Dante, a gente desenvolveu um relacionamento muito bom e com o Nilo até hoje por causa disso. Porque a gente percebeu que tinha chance de fazer ressonância sem contraste e estudar a placa de carótida. Era muito legal, você via hemorragia, via coisa... Porque você vê a placa de um vaso que mexe pouco, né? Porque na coronária é mais complicado fazer imagem. Então foi por isso que a minha ligação até hoje, e eu acabei parando na SOCESP, essas coisas todas, porque eu descobri que o meu caminho, pelas características do Dante e do Hospital do Coração, seria um caminho ligado à prática clínica, não um caminho de bancada. Você é um excelente clínico. É impressionante, né? Eu acho que eu sou excelente quando eu fico quieto. Ele está com a gente lá no Heart Team, mas ele participa de outras discussões clínicas. E ele já tinha comentado com a gente, né? Que tem que estar do nosso lado, porque ele tem que entender o nosso problema e o do paciente para resolver. Começa a fazer sentido. Muito sentido, né? Se um dia eu escrevesse um artigo, pessoas que eu gostaria de ter convivido e não convivi, uma delas seria o Steve Jobs. Perdão, o Steve Jobs mesmo. Porque o Steve Jobs, a criação do iPhone é um negócio que eu acho maravilhoso. Ele descobriu uma coisa que todo mundo não vive sem, ninguém vive sem hoje, mas que antes de ele inventar, ninguém nem imaginava que aquilo existia. Eu acho que essa é a filosofia principal de vida. Você descobrir a necessidade das pessoas e oferecer para elas uma solução que elas nem imaginam que existe,
mas que vai ser fundamental na vida delas depois.